Eu sou cantora e sou compositora. E essa live, nesse momento tão louco que a gente está passando, com tanta coisa acontecendo, muita gente se posicionando, muitas instituições, muitos projetos, o movimento negro, muitas pessoas envolvidas se posicionando em relação a tudo que está acontecendo, todas as ações racistas, tudo que a gente está vivendo e que eu não preciso necessariamente repetir aqui, né? Mas eu me senti vendo algumas falas de alguns amigos, vendo alguns comentários, senti a necessidade de abrir um espaço, porque eu acredito muito que as instituições elas estão se colocando, estão se falando sobre o assunto, mas eu estou sentindo falta de vozes muito específicas. Muitas instituições se colocam da seguinte forma, de forma até muito... a palavra acho que não é profissional, mas as pessoas estão se colocando de uma forma muito acadêmica, que eu acho que é importante esse olhar acadêmico sobre toda a questão do racismo. É importante a gente trabalhar essa estrutura de forma filosófica, antropológica, né? Todas as ciências têm que estar envolvidas nisso. Mas eu queria muito ouvir as pessoas. Eu queria muito que as pessoas tivessem a oportunidade de falar sobre o assunto. E aí, por que eu coloquei esta frase, que é o nome de uma música, essa música Negro Onde É Seu Cativeiro, foi uma música que eu fiz no 13 de maio, e fiz porque um amigo que é negro, que é compositor, num determinado grupo, estava comemorando a Princesa Isabel, a existência dela, e fazendo essa referência dela com o 13 de maio. Eu acho que as pessoas têm o direito de comemorar quem elas quiserem, elas podem festejar a Princesa Isabel à vontade, é um direito delas. Mas eu acredito que para você fazer isso relacionando ao 13, relacionando à abolição, a pessoa tem que estudar história, mas tem que estudar história a partir de uma leitura não dos órgãos institucionalizados da educação e que tratar esse assunto de forma eurocêntrica. Mas a gente hoje tem uma historiografia que fala sobre a realidade desse povo negro que foi escravizado, esse povo negro que que foi sequestrado das suas terras e veio para o Brasil, e tudo que eles passaram. Essa verdade sobre esse povo está numa historiografia muito específica, contada a partir de um olhar negro, afrocentrado. Então eu acho que é preciso estudar, é preciso entender e fazer uma análise muito, muito simples, mas assim, procurando o local certo para essa pesquisa, né? E aí, o que eu penso quando a gente fala desse cativeiro mental que a gente está vivendo? Eu posso colocar a minha experiência como mulher negra, que levei muito tempo para entender o que isso significa na minha vida, né? Eu já alisei meu cabelo, já achei que para eu ser aceita no emprego eu precisava que esse cabelo estivesse alisado. Eu passei por vários processos. Então, só na minha idade bem adulta, né, já, sei lá pelos 35, 40 anos, é que eu fui entender que papel é esse dessa mulher negra, quem sou eu de verdade, né? Da minha ancestralidade, quem sou eu, o que eu estou vivendo nesse momento de vida como mulher preta. Então, levei um tempo para entender. E sei que muitos dos nossos estão passando por esse processo. E é para essas pessoas que eu quero muito dialogar. E aí, assim, a ideia é que eu vou trazer vocês para conversar comigo. Eu quero que cada um coloque a sua experiência, né? Eu, por exemplo, tenho um cativeiro mental que é o da minha timidez, por exemplo. Então, para exemplificar, né, quando eu for chamar as pessoas para conversar sobre isso. Então, por exemplo, eu tenho uma timidez que eu levei muito tempo para entender o que era, né? Essa timidez, eu fui a psicólogos,
né? Fiz análise, tentei fazer. E é muito interessante como, quando eu parei para pensar sobre o assunto, eu vi que nenhum deles fez uma referência à questão racial. Ao que eu, como mulher negra, passei durante a minha vida toda. Eles não fazem essa relação. É muito difícil. Hoje, eu entendo e sei que existem pessoas extremamente competentes que têm esse olhar em cima da mulher negra, do homem negro, da solidão da mulher negra e da solidão do homem negro. Mas é importante que a gente, como indivíduo, a gente entenda que cativeiro é esse que eu vivo. Então, só quando eu entendi de onde vinha essa minha timidez, essa minha solidão, que era dessas relações, desse cativeiro que foi criado desde a colônia, de dizer que mulher preta não tem espaço, que aqui não é o seu lugar, que aqui você pode entrar, ali não, essa roupa você pode, essa não pode. Então, esse cativeiro mental é que é necessário que a gente entenda, que a gente procure cada um dentro da sua realidade. E para isso a gente precisa falar, para isso a gente precisa externar, a gente precisa tirar dúvidas, a gente precisa muito conversar, falar. Então, muito sentindo essa necessidade de não só de falar, como de ouvir, que eu quero convidar as pessoas para falar sobre isso. Né? Vocês que estão aqui, deixa eu ver, da Silva, Andresa, minha querida, seja bem-vinda. Então, assim, eu quero que vocês fiquem super à vontade. Eu posso muito bem chamar vocês, mas quero que vocês também, se quiserem falar sobre o assunto, por favor, é só pedir que eu vou chamar, não tem... Uriel, meu querido, oh, meu amor, tudo bem? Então, assim, quero que todo mundo se coloque, fale sobre isso. Me diga quais são as suas amarras, que cativeiro é esse. Se não tem cativeiro nenhum ou acha que não tem, expõe isso. Eu ouvi muitas coisas essa semana, ouvi várias lives, fiz questão de tentar ouvir o que as pessoas tinham para dizer sobre essas questões. E como eu disse, eu ouvi muita coisa acadêmica, eu ouvi muita coisa... Oi, Misha, tudo bom, meu amor? Seja bem-vinda. Então, eu ouvi muitas questões que precisam ser pontuadas, sim, mas aí para que público é esse que a gente está falando, sabe? Eu ainda tenho uma parcela dos meus amigos que não conseguem identificar isso nas suas vidas, não conseguem nem identificar a questão do racismo, de terem sofrido isso. Está tão naturalizado, está tão institucionalizado essa questão que as pessoas têm esta dificuldade. Então é preciso... Oi, André Cioli, Márcia Lopes chegou. Então, assim, é muito importante as pessoas se libertarem desse cativeiro mental. É desse que eu quero falar hoje. Então, quero que todo mundo pense nisso. O que me prende? O que me impede de fazer algo, de me desenvolver, de fazer aquilo que eu quero? Então, como eu dei um exemplo para vocês antes, eu era tímida. Então, isso me impedia de cantar. Isso me impedia de falar para as pessoas. Eu achava que não era possível. E essa timidez nunca foi relacionada à questão racial. Eu tive que descobrir, já super adulta, de que tinha a ver com a forma como eu fui tratada, tanto familiarmente como socialmente, durante todos esses anos. Para vocês verem, assim, eu sou cantora, eu sou compositora, mas há pouco tempo eu resolvi assumir o meu trabalho profissional nessa área, porque foi um processo de reconstrução, de transformação da minha vida para eu entender que eu era capaz de fazer aquilo. E olha que todo mundo me dizia que eu era, hein? Todo mundo falava, você pode, quando é que tem show, tal. E eu não conseguia acreditar. Mas aos poucos eu fui entendendo esse processo, estudando, percebendo, tentando. Eu fui entendendo como que isso funcionava na minha vida. E fui me libertando de todos esses cativeiros. Então, assim, eu estou citando isso como exemplo porque eu acho que cada um tem o seu. Então, para a gente entender esse momento, que as pessoas estão achando que é um momento, né? Essa questão do racismo, a questão do George Floyd. Não, gente, isso acontece todos os dias, né? Os negros são mortos todos os dias.
Alguns, o universo escolhe, ó, você, quando chegar a sua vez, você vai fazer a sua morte vai fazer uma grande revolução. O Michel a mesma coisa, aquele menino, quantas crianças negras já morreram em situações extremamente dentro de um contexto racista? E quantas vezes a gente se manifestou dessa forma? Então, assim, eu não estou minimizando, fazendo comparação de dor, não, gente. O que eu estou querendo dizer é que todos os dias essas coisas acontecem. Então, se nós queremos que essas coisas parem de acontecer, eu preciso voltar para dentro de mim. Eu preciso olhar para dentro da minha pessoa e ver o que eu posso fazer. Como a maioria sabe, é que eu sou budista, eu pratico o budismo de Nichiren Daishonin, e eu tenho um mestre que se chama Daisaku Ikeda, é um filósofo, um pacifista. E ele, no livro Revolução Humana, ele fala a seguinte frase: que a revolução humana de uma única pessoa é capaz de transformar o mundo todo. Então, o que eu estou tentando dizer para vocês, e que eu quero ouvir vocês também, é que vocês, a partir da mudança de cada um, vai fazer com que essas circunstâncias não aconteçam mais. É necessário ter muita indignação para mudar uma circunstância. E essas duas pessoas foram os fatores externos que nos fizeram ter essa indignação de querer mudar. Mas somente ir para a rua, gritar no Facebook, gritar no Instagram, não vai funcionar, gente. Eu já estou avisando. Nós estamos sofrendo racismo há muito tempo. Há muito tempo. Todos os dias. E por que não acaba? Então, o que eu estou fazendo aqui, e pretendo fazer isso toda semana, é identificar dentro do máximo de pessoas que eu puder quais são as questões que estão me prendendo e que não me fazem ver que esse racismo está dentro de mim. Então eu queria começar chamando a Márcia Lopes, que é uma compositora, minha parceira querida, e eu vou escolher outras pessoas. Haroldo César, seja bem-vindo. Eu quero que a Márcia conte pra gente qual é o cativeiro dela. Então deixa eu chamar a Márcia. Peraí. Que eu quero muito que Márcia conte o que, como mulher negra, aprende, impede que ela realize coisas, né? Qual foi a experiência dela em relação a isso? Oiê! Oi, tudo bom? Tudo, e Boa você? noite. Boa noite, seja bem-vindo. Eu estava pensando o que eu ia falar, né, aqui, porque sempre eu não sabia que eu ia falar, mas sempre que eu vou falar alguma coisa, Eu vou eu pegar fico, todo mundo de surpresa. Eu vou pegar todo mundo de surpresa. eu fico refletindo. E aí eu fiquei vendo umas lives, né? Então, em cima disso que você falou aí, eu vou falar o seguinte: o meu cativeiro é dentro de mim mesma, porque há 40 anos, mais ou menos, eu já participo dessa luta contra o racismo, né? Porque eu sempre me enfiei para tentar fazer alguma coisa. Mas quando, no século XXI, né, você escuta um indivíduo, né, que basicamente canta a música dos orixás que vieram junto com a diáspora, né? E ele diz que todos nós somos iguais, né? E que tudo vem de Deus, não querendo falar das religiões, né? Aí e é jovem, né? Você vê como as pessoas andam equivocadas, porque ela não consegue analisar o que acontece na sociedade, né? Aconteceram um monte de coisa no mês de maio até o dia de hoje. Será que as pessoas não conseguem, né, perceber que existe racismo, que o racismo é uma coisa potente, presente na nossa sociedade e em outras sociedades, e que cada sociedade tem um aspecto, as sociedades não são iguais, né? Então, aí você fica refletindo em cima disso, porque, por exemplo, todos nós somos seres humanos, tudo bem, né? Mas que existe uma diferenciação dentro da sociedade em relação a esses seres humanos, isso é fato,
né? Então, basta a gente se apropriar do conhecimento. Eu estava dizendo agora, há pouco, lá na revista do Sarau Subúrbio, que ainda bem que eu voltei a ler a Lélia Gonzalez antes do Covid, né? Eu voltei a ler. Então, nessa leitura que eu estava fazendo, eu tinha uma revista do ano passado, né, que falava das potencialidades que a Lélia tinha como professora, como ativista, né, a mulher que ela era, e que até os dias de hoje os escritos dela não são considerados, né, dentro da universidade por muitos pesquisadores, porque a Lélia falava do povo preto, né? Mas ela criou ferramentas para falar. Ela não começou a falar coisas que viessem da cabeça dela. Ela foi lá estudar, ela foi lá pesquisar, ela foi ver as questões econômicas, né, filosóficas e sociais, né, para poder intervir naquela situação. E, mesmo assim, hoje em dia, ela é pouco lida em relação ao que ela representa, entendeu? Então, se você for pensar nisso, você vê o que é o racismo, né? Porque ela era uma doutora, era uma pessoa com graduação, né? E ela foi se especializando. E ela teve todas essas barreiras, né? E hoje não está mais aqui, porque se tivesse, ia estar brigando muito, né? Igual a Angela Davis. Então, quer dizer, você para pensar, você faz uma reflexão que isso depende de cada pessoa, de cada um, de cada indivíduo. Por quê? Você falou aí da criação. Eu fui criada e eu só né, percebi o racismo quando eu saí debaixo da aba da saia da minha mãe e do meu pai. Né? Bem pequena ainda, com 8, 9 anos, eu não sabia o que era, né? Mas já identifiquei a presença dele. Até porque eu era diferente, né? As outras crianças, a maioria, eram brancas e eu era negra. Só que eu não sabia definir, né? Mas eu não aceitava aquela situação. E aí eu ia para cima, entendeu? Para ter uma ideia, uma vez eu enfiei um lápis na mão de uma coleguinha minha de sala, sabe? Que são coisas que você fala assim, é coisa de criança, mas não é. Eu me revoltei, entendeu? Com a situação, com o que ocorreu. Só que eu não sabia dar nome, né? E depois, conforme o tempo foi passando, aí eu fui querer ficar mais, saber mais coisas, né, em relação a isso, e as pessoas que eu fui me encontrando também foi me ajudando. Agora, o bom em mim é que eu sempre tive uma autoestima, que é o que o racismo mais pega, né? Normalmente os negros não têm autoestima, né? Então a pessoa se deixa levar por aquela situação. Então a minha era exacerbada. Eu conseguia lidar, né, com racismo, com indignação, mas eu me expressava, né? Então, eu acho que, para mim, isso foi excelente. Só que também eu sofro com isso até hoje. Por exemplo, hoje eu não sofro mais. Mas eu sofri durante um bom tempo, porque eu queria a todo custo que as pessoas entendessem. E não é assim, entendeu? As pessoas não entendem de um dia para a noite, né? Eles têm que ter ferramentas para eles poderem ver, né, a realidade. Mas nem todo mundo tem essa... não vou dizer capacidade, mas não se faz essa indagação, né? Então eu acho que quem faz tem o papel de fazer essa ponte, entendeu? De fazer as pessoas olharem. Pegando esse teu gancho, Márcia, hoje tá rodando um vídeo, né, com alguns artistas, né, cantando uma música na voz do Djavan. Muito, muito bonito o vídeo. E aí eu vi o seguinte comentário num determinado grupo. Algumas dessas pessoas nunca fizeram nada pelo movimento e agora estão querendo visibilidade. E aí eu fiquei pensando sobre isso, e na verdade já é uma coisa que eu penso há algum tempo, né? O que a gente quer exatamente desse povo negro, né?
A gente quer todo mundo do mesmo lado? A gente sabe muito bem, como você falou, a questão da autoestima, toda essa colonização que foi feita nesse país e que dura até hoje, coloca o negro como um ser inferior. A gente sabe disso. Muitos negros acreditaram nisso. O movimento negro veio fazendo uma luta para que a gente se libertasse mentalmente dessa questão e conseguisse finalmente se desenvolver como ser humano. E aí, quando as pessoas acordam, o que a gente vai fazer com essas pessoas? A gente vai ficar apontando o dedo no nariz delas, você não lutou quando tinha que lutar. Não! A gente vai abraçar essas pessoas, que é o que os africanos fariam, né? Muitos falam, existia escravo na África. Sim, mas o conceito de escravo na África e o conceito de escravo na colonização do Brasil são coisas completamente diferentes. Então, é preciso entender o que significa esse fator colonial que nos assombra até hoje, que nos coloca nessa posição de ser inferior. Alguns acreditam, continuam acreditando nisso e achando que passar por branco, ou estar do lado do branco, ou defender o branco, que é muito melhor do que estar do lado do negro e lutar pelos seus direitos. Então, entender esse papel é extremamente importante. Você falou da Lélia, tem o livro do Abdias Nascimento, que é o Quilombismo, e que ele questiona, ele fala, cadê a produção da literatura negra brasileira? Né? Onde está? Aonde está? Mas não está, porque ninguém dá crédito. Não é que não exista, mas os nossos escritores negros estão se lascando para escrever, mas na hora eles são preteridos por um escritor europeu. Para contar a nossa história, garanto que preferem um alemão, preferem um americano, mas não vão pegar o livro de um brasileiro. Óbvio que isso já mudou, né? Graças a uma grande luta, essa história já é diferente. Mas para a gente desconstruir isso na nossa cabeça, a gente precisa entender como esse mecanismo funciona e lutar contra ele, né? E assim como você faz, lutar contra ele dentro da sua própria vida, né? Então você teve a boa sorte de ter uma família que te apoia, né? Que te dá essa linha de raciocínio. E você não, mas não deixam de ser racistas, hein? Porque eu sempre fui a ovelha negra aqui dentro dessa casa. Eu também fui feliz de ser ovelha negra. Não me fico chateada, não, muito pelo contrário. Márcia, obrigada por ter participado. Eu vou ver se eu chamo mais alguém. Eu queria falar uma última coisa aqui. São 5 linhas. A gente não nasce negro, a gente se torna negro. É uma conquista dura, cruel e se desenvolve pela vida da gente afora. Aí entra a questão da identidade que você vai construindo. Essa identidade negra não é uma coisa pronta, acabada. Então, para mim, uma pessoa negra tem consciência de sua negritude, está na luta contra o racismo. Quem não está fazendo isso é qualquer coisa, menos preto. Essa frase, esse final é meu, mas o conteúdo que eu falei é da Lélia Gonzalez, porque você está classificado em qualquer lugar, mas você não é negro. Se você não está dando atenção ou se postando, né, como tal, você não tem um pensamento para elevar, né, a condição das pessoas, sabe? Que é a mesma coisa que você falar assim, eu não sou racista, mas eu tenho um amigo branco ou preto, né? Isso aí, mas é só isso, mais nada. Com certeza. Marcinha, muito obrigada. Você sabe que toda vez que você passar por aqui, eu vou te chamar, sabe? Vem sempre preparada. O Diego tá aí. Eu vou chamar ele agora. Diego, bota a camisa, bota a roupa que eu vou te chamar, hein? Beijo, Marcinha, obrigada. E é bom ter uma coisa de Belém, né? De Belém, uma... Quero esse ponto de vista. Então, gente, a Márcia também falou uma coisa muito importante. A Márcia também é budista. E é interessante porque a Márcia falou sobre a questão da igualdade, né? De nós
muita gente pode pensar assim, pô, mas budista só quer saber de paz, né? Não vai pensar nessa coisa da desigualdade. Oi, Patsy, meu amor. Não vai pensar nessa coisa da desigualdade, é todo mundo a mesma coisa. Olha só, gente, explicando bem essa história. Nós budistas, nós valorizamos a vida. A partir do momento em que essa vida está em perigo, por qualquer motivo, a gente vira leão, tá? A gente não é bobo, não. A gente não baixa a cabeça para tudo e bate palma para tudo, não, tá bom? Fiquem bem espertos, que tem muita gente que acha que é bustinha, paz e amor. Não é isso. A gente simplesmente defende a vida. Então, a questão do racismo é uma questão muito séria para nós. Então, a gente vai defender essa questão de que nós todos somos iguais, nós não somos todos iguais. A realidade cultural e social nos diz isso. E nós vivemos de acordo com a realidade. Então, assim, eu só quero deixar isso muito claro, porque as pessoas confundem um pouco as coisas. Diego, eu queria ouvir você. Deixa eu te achar aqui. Deixa eu te chamar, tá, Diego? Negro, maravilhoso. Vamos lá. Vamos ver se ele responde. Galera, Oh! oi, meu querido. Desculpa a surpresa, mas essa live Nada! é surpresa. Tava também Como aqui, para mim. Estamos como é bem, que... estamos levando a vida aqui em casa. São 2 professores, uma aluna de 6 anos, e Uau. a gente sempre De está Belém, fazendo né? alguma coisa. De Belém, e com uma saudade imensa de vocês, do Rio de Janeiro, uma casa que sempre me acolhe, do Samba na Fonte. E dos queridíssimos colegas que fiz aí, Durval, Márcia Lopes, e você também. Márcia é muito sua fã, fala muito de você o tempo inteiro, das suas composições. Então, Poxa, Diego, essa live você viu que é meio para as pessoas poderem falar um pouco. Eu estou sentindo falta de uma fala mais natural, assim, né, das pessoas em relação às questões do racismo, às suas vivências. E eu coloquei essa pergunta, né, onde é seu cativeiro, por conta dos cativeiros mentais que nós, do povo negro, sofremos durante, né, desde o século XVIII. Então, eu queria muito que você colocasse o seu ponto de vista, assim, o que, como negro, te amarrou, o que não permitiu durante... Eu sei que hoje você é um homem livre, um negro livre mentalmente, mas em algum momento você passou por alguma experiência que você se sentiu atado, preso? sim, né? Acho que todos nós já passamos, graças a Deus, hoje nós podemos dizer que somos livres, apesar de muitos ainda de muitas pessoas ainda quererem verem a gente preso, né, apunhalado. Eu comecei muito jovem, tocando. Eu também sou professor de profissão, né? Tenho mais de 12 anos de profissão, então imagina você ser professor, e eu sempre trabalhei em escola católica. Então, beleza. Chegou o professor de música, primeiro ele é homem, ele é preto, né? E é jovem. Então imagina, até me Não é? toca muito isso porque chegar hoje, 10, 12 anos, e ver o quanto eu construí, me reforça ainda mais a todas aquelas pessoas que não acreditavam em mim, que viram que é possível você vencer essas barreiras. E aí eu não precisei mais fazer nada. Eu apenas fiz o que eu sempre faço, e com muito amor. A minha música, a minha dedicação às crianças, porque eu sempre fui professor da educação infantil, depois cheguei a dar aula para os jovens. Hoje, os meus primeiros alunos, que na época eram jovens, adolescentes, são doutores, estão se formando, e de vez em quando me entram na live e falam: olha, esse é meu amigo, foi meu eterno professor. E eu fico Ai, que muito feliz delícia. porque
eu fui talvez um dos primeiros professores negros deles, né? Então, na época, a gente conversou muito sobre isso. Eu lembro que no meu segundo ano de experiência nessa escola, na escola católica, eu comecei a dar aula para o segundo ano. Primeiro e segundo ano, eles só tinham aula de educação artística, que na época só era arte. E a arte só era trabalhado artes visuais. E como eu sou formado em música, já em licenciatura plena em música, eu sempre puxei a sardinha para minha formação. Eu não posso, apesar de na faculdade a gente ter a prática, né, de linguagem, das outras linguagens, teatro, dança, mas eu sou daquela que cada um no seu quadrado. Então, eu sempre procurei fazer o meu plano. Quando eu recebi o convite do coordenador, Diego, tu vais trabalhar no primeiro ou no segundo ano. Aí deu uma tremida na base, aí eu falei, não, mas eu vou encarar. Que tema eu vou trabalhar? Trabalhei a música como expressão e, de cara, falei sobre a ditadura. Aí, lindo. Aí entrei. Cheguei logo lá cantando os grandes sambas, né? Ataúfo Alves, que também era negro. Tem tantos outros aí. Foi aí que eu ganhei os meus alunos. Depois dessa primeira aula, eu coloquei como sugestão para os meus coordenadores e acabei trabalhando interdisciplinar, chamando os outros professores, português, redação. Nós montamos um musical dentro de uma escola católica que falava sobre a ditadura. Então, acho que a música, muitas das vezes, falou muito por mim, né? E nos momentos que eu realmente não podia falar, que eu não podia me calar, eu deixava com que a música realmente falasse por mim e eu já chorei muito. Não é fácil você entrar no supermercado, numa loja de relógio com uma bermuda, com uma sandália. Às vezes até bem vestido eu chegava nas lojas, mas por parecer que eu não podia comprar aquilo, não vinha um atendente me dizer o que eu queria, se podia me ajudar. Hoje, graças a Deus, muitos dos nossos empresários mudaram, né? Existe uma prática até de formação. Eu acho isso um pouco, não tolero muito isso, porque eu acho que a educação ela deve ser igual para todos. Então, hoje, você, para entrar numa farmácia, olha, aqui em Belém tem umas farmácias que você entra, desde quando você entra, a pessoa te acompanha até lá e você quer, às vezes a gente até estranha, porque isso não é comum. Isso era comum antes, com pessoas de outras cores, mas o negro entrava, ou ele ia assaltar, ou ele só ia olhar. Era assim que eu me via. Mas depois, como de bons costumes que nós temos, a gente deixou para lá. E assim eu tenho feito. Gostou de mim? Tudo bem. Se não gostou, eu espero um tempo para que você repense e mude a sua opinião que tem de mim. Quem continuar tendo a opinião que tem, vai ficar. Que lindo! Que lindo, que lindo. Assim, é isso que eu quero ver. Eu sei que vai passar por aqui muitas pessoas que não vão ter essa liberdade mental que você tem, esse entendimento do que a vida, né, te colocou como negro, mas que você superou, que você soube se colocar e a música te salvou. Então, assim, muito feliz de ouvir você. Agora eu quero ouvir você cantando. Eu sei que você já agarrou o violão aí, por favor. Já, vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou cantar uma parceria. Olha que uma parceria nova. Se eu realmente tivesse estudado essa música, eu iria cantar. Chama-se A Voz de Oxalá. Recebi essa música no dia 1º, se não me engano, no dia de Oxalá. Mandei já estou arrepiada. Carla Cabral. E ela, no dia 7, me enviou. Preto, olha, eu te enviei. A música era assim. Na época, eu mandei para ela, ela estava com o pai, com suspeita de Covid no hospital, ela não estava com a cabeça muito boa, mas ainda lá ela iniciou o tema e logo depois veio todo esse reboliço aí com a nossa cor,
com esse movimento que está rondando o mundo. E ela aproveitou e fez uma letra linda. Depois eu vou compartilhar com vocês. Eu só não vou cantar agora porque realmente eu não lembro. E depois ela me lembrou, ela falou, Diego, tu sabes o que foi que a nossa música quis dizer? Que Oxalá preto veio dizer que ele usa branco. Olha só, Oxalá. Sacada! Oxalá. E a música diz assim, Oxalá pedindo, né? Dizendo assim para esse povo que ainda... E temos de convir que ainda tem negros que são racistas. Né? Tem negros que não ainda não descobriram esse cativeiro, que ainda não se libertaram, ou que ainda moram nele. Enfim, a gente não vai falar. Mas que Oxalá, que veio tão grande, ela fez uma letra que ela me cobrou ainda agora. Diego, tu já fizeste a guia? Eu falei, Carla, eu não consegui fazer a guia ainda. Porque eu faço a melodia, o letrista coloca a letra, eu tenho que reaprender a música para poder colocar. Mas depois vai ser um outro papo. Eu vou fazer questão, numa próxima live, entrar e cantar. Mas vou cantar uma outra que nós fizemos, eu cheguei a compartilhar aqui, é uma música que tem me tocado muito, me lembro, que chama-se Tempo do Perdão, de Diego Xavier e Carla Cabral. Samba me empresta força dos teus tambores que apanhando insistem a alegrar o tempo às ruas da avenida ao lar. Me mostra um pouco do sabor que é vencer tantos açoites. Sabe, guardei paisagens, colhi outono, esperando a primavera amainar. O tempo às ruas da avenida ao ar. E ainda sobrou alguma cor, uma esperança, um coração em paz. Que chegue ante ao revés o tempo do perdão. Que a chuva caia pra lavar, o sol venha sarando sim. O amor acende velas, encorajando, iluminando o verde a voz e as ruas. Real motivo pra recomeçar. Novos sonhos, novas canções pra recomeçar. A voz, a cura, real motivo pra recomeçar. Novos sonhos, novas canções pra recomeçar. Samba me presta força. O nosso samba já apanhou muito, hein? Que lindo! A força dos tambores. Oh, me meu mostra querido. a força que é vencer tantos açoites. Então, nós negros ainda temos muitos a vencer, muito a vencer. Eu tenho certeza que nós estaremos aqui, firmes e fortes, porque a nossa música e os nossos ancestrais nos fazem a permanecer vivos e a permanecer fortes. Então, juntos, nós seremos sempre mais fortes. Perfeito, lindo, 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 lindo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Pelo convite. Obrigada. Manda essa música pra gente lá no grupo, você já mandou? Não, o Tempo do
Perdão, acho que já enviei. É um vídeo Manda que de está novo. no YouTube. Tempo do Tá, Perdão. vou procurar. Tempo do Perdão. Vou compartilhar para a galera ter, porque é linda e tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo. E o samba é isso. O samba É nasceu verdade. dessa luta, só sobrevive por conta dessa energia de se manter vivo. Ai, que Isso. bom, muito bom. Meu amor, muito obrigada, fique bem. Beijo. Igualmente. Beijo, Fique bem família, também. tá bom? Saudades. Beijos. Até breve. Até breve. Beijo, meu querido. Beijo. Ai, gente, que lindo, que lindo. Tá vendo como é bom ouvir as pessoas? Todo ser humano, cada ser humano tem muita coisa para dizer e coisas lindas. Que história linda essa do Diego. Esse entendimento dele da vida e do papel dele nesse mundo e o papel da música na vida dele. Eu só queria fazer uma observação. O Diego comentou que ainda que existe racismo entre os negros, né? Essa é uma colocação muito que é falada, né? Mas a gente precisa entender que o racismo, ele é um conceito que ele coloca uma raça, né, um determinado grupo acima do outro, né? Um se sobrepõe ao outro. Então não pode existir racismo entre os negros, de negro para branco, por exemplo, ou de negro para negro, porque a gente não se entende dessa forma. Esse conceito, ele é um conceito europeu. Ele nasce de um entendimento de que a raça branca, europeia, faz com que a civilização seja mais desenvolvida e que os negros não têm esse poder, não têm essa capacidade nem de ser gente, quanto mais de ser desenvolvida. Então é muito importante a gente entender essas diferenças, né? Assim como não existe racismo reverso, né? O negro com racismo contra o branco, isso não existe. Então é muito importante a gente entender, porque o que essa estrutura, né? Esse sistema, o que esse sistema racista faz? Ele nos divide, ele nos confunde, ele tenta nos dividir, ele tenta nos confundir. Então é muito importante a gente entender esses conceitos, tá? Então assim, mas fiquei muito feliz do Diego, né, ter falado aqui com a gente. E de novo, gente, essa live é para pegar todo mundo de surpresa. Então, quem quiser se colocar, falar sobre o assunto, Zé, que lindo ver você, que bom, gente. Ale, muito obrigada. O Wallace, gente, que galera linda, que Josi, obrigada. Então, galera, essa live que eu pretendo fazer com muita frequência é para a gente falar sobre, principalmente, essas questões que envolvem o racismo, mas a partir do ponto de vista de cada indivíduo. O quanto que eu posso mudar, o quanto que eu posso transformar essa realidade, né? O tema, né, da live é o tema de uma música minha, Negro, Onde é Seu Cativeiro? E aí a gente precisa entender esse cativeiro como um cativeiro mental. O que nos impede de nos desenvolvermos? O que impede que eu me torne melhor como ser humano? O que nos impede? O racismo, ele trabalha com esse conceito, de que eu vou colocar na cabeça daquela pessoa de que ela não é nada, de que ela não pode, de que ela não consegue, que a cor dela define isso. Então, é importante a gente entender essa malemolência com que esse sistema funciona e identificá-lo na minha vida, né? Eu até dei o exemplo aqui no início da live da minha timidez, que fez com que durante muito tempo eu não conseguisse pensar na possibilidade de cantar. Só que depois de muitos anos é que eu fui entender essa timidez relacionada a tudo que eu passei como mulher preta, que me diziam que eu não ia conseguir, que eu não ia chegar, que eu não ia fazer. Então, assim, nós negros temos um papel para mudar esse sistema, os brancos também têm esse papel e precisam mudar. E aí eu quero muito ouvir de cada pessoa o que pensa, o que acha, né? E eu vou pegar mais um de surpresa aqui, deixa eu ver. Quem que eu vou pegar? Tô brincando, tá, gente? É óbvio que se você não quiser, é só você não aceitar,
Josi, eu queria ouvir você. Eu não sei, porque eu ainda não sei exatamente quem tá aí, quem não tá. Josi, eu vou te chamar, mas tudo tranquilo, tá? Te amo, meu amor. Eu amo muito vocês. Wallace, eu amo vocês. Josi, eu quero ouvir você, porque eu sei que você tem um ponto de vista que eu quero ouvir. Opa, peraí, deu ruim aqui alguma coisa. Vamos lá. Vem cá, Josi. Vocês vão ver que Josi é uma cavaquinista maravilhosa, uma mulher branca. Minha parceira. Boa noite, peguei. minha linda. Estou te ouvindo. Tudo bem. Peraí, deixa eu só posicionar aqui. Deixa. É meio pegadinha essa live, né? A galera deve ficar meio desesperada assim. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Mas o que eu queria ouvir de você, Josi? Então, você é do mundo do samba, mundo do carnaval. A gente está falando sobre como que esse racismo coloca a nossa mente, prende a nossa mente, né? Transforma nos faz entrar em diversos cativeiros diferentes, que nos impedem de avançar e de se desenvolver. Mas, assim, existe uma fala que é nós, negros, nesse processo, mas eu acho que existe também uma fala que é branca, né, que precisa se colocar. E você é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, você ocupa um papel muito... O papel que você ocupa na música é muito importante. A gente estava até falando essa semana, eu acho, né, que não existe cavaquinistas mulheres no... eu nunca vi na Intendente, não lembro de ter visto em escola de samba, então eu acho você uma grande guerreira de estar galgando esse caminho. Deve até existir, mas eu particularmente não conheço. Mas queria que você falasse sobre o seu papel nessa luta contra esses cativeiros mentais que o racismo nos coloca. Obrigada aí pela solicitação aí para vir. Eu estava como espectadora agora e eu estava amando, né? Que composição linda, né? Que composição linda dele. E a toada dele, adorei. Então, primeiramente, só para eu também não esquecer, eu corri atrás de especialistas sobre as cordas, até pessoas que trabalham em carro de som, né? Técnicos de som, pessoas especializadas. Eu cheguei a uma mulher só, é da Mocidade Alegre, é uma mulher. E tá muito difícil achar a informação dela. Tá muito difícil, muito difícil. E depois eu. Assim, de resto, a gente não tem outra informação. Agora, sobre essa crítica a questão do racismo, né? Na verdade, tudo se entrelaça, né? A gente não pode falar de raça sem falar de classe, esses tipos de opressão, enquanto mulher lésbica também, né? Que não performa tanta a feminilidade, ainda tem essa questão, então tem várias nuances também. A Dani está falando aqui. Então, deve ser a da Mocidade Alegre. Deve ser essa. Deve ser a gente ela. vai procurar, a gente traz para vocês. Tem nome, ele também não sabe o nome dela. Enfim, tá difícil. Eu quero saber. Dando continuidade, uma crítica que eu vi, eu acompanho muito a crítica de carnaval, né? Mas das escolas de samba, né? Bem mais das escolas de samba. Sobre o protagonismo do negro, os papéis deles, de nós, dentro das escolas de samba. Quando a gente se volta para a bateria, ela é quase majoritariamente negra. E aí vai ser do grupo especial, da Série A, da Intendente Magalhães, dos blocos
bloco de enredo, bloco de embalo, é majoritariamente negro. Mas quando a gente vai para outros setores, a gente vê uma coisa assim, né? Por exemplo, jornalismo de carnaval, sabe? Aí já começa a ficar meio difusa. Compositores, é claro que tem muitos negros, né? Mas na hora do. Tem alguns bloqueios ali que acabam. E da notoriedade também, né? Da visibilidade dessas pessoas, né? Porque todo mundo acha que o carnaval acontece ali nos 4 dias e não é verdade, né? Os ferreiros, as costureiras. Então, assim, tem algumas nuances. Quem está no comando das escolas de samba, né? Eu vi uma entrevista há pouco tempo, passou a presidência da Beija-Flor, né? Para o filho do. Como é o nome dele? O Anísio, né? Assim, aí já também tem coisas assim que são delicadas pra caramba, né? Daquela definição dos papéis, dos lugares, né? O seu lugar é aqui, né? Aqui você não pode entrar. Aqui, se você entrar, tem alguma coisa errada, né? Então, o lugar do negro nas escolas de samba já estão bem definidos, né? Sim. A bateria. O intérprete também. Mas eu digo assim, é porque tem uma questão toda. Tem uma questão da crise da escola de samba, mas a gente sabe que tem uma questão racial aí também. Entendeu? Agora é a. E também teve uma. Me metendo a isso acho que foi ano passado, uma dupla sertaneja no programa do Serginho Grossman falou que às vezes as pessoas pedem para essa dupla sertaneja, Maniotti, eu esqueci o nome do cara, fala que o público dele às vezes pede para tocar samba. E aí ele responde isso no Altas Horas que, mas essas músicas de bandido aí que... E eu vi essa. Foi avisada e a Alice Brandão ela vai dar uma resposta que ficou a resposta mais conhecida sobre esse caso, né? Uhum. Não é coisa de bandido, aí começa a ficar as coisas veladas também, aí Gabriel Davi. Você está acompanhando o comentário? Tô. Ela está dizendo que é o Gabriel Davi, né? Eu não sei se é filho ou é neto do... Filho. Filho, né? Entendi. Josi, a live vai acabar em 5 minutinhos. Tudo bem. Queria muito te agradecer. Mas você pontuou umas coisas. Você pontuou umas coisas que são bem importantes, assim, que a gente precisa refletir sobre isso. Obrigada, tá? Por ter participado. Prazerzão. Tá bom, se cuida, tá? Beijo. Você também, beijo. Então, galera, Josi é uma parceira muito querida, uma mulher branca que se posiciona de uma forma muito... ela entende bem o papel dela. E essa questão das escolas de samba também é outro... Dá até uma canseira de falar, desculpa, assim. Mas é porque a gente... No Brasil, você vê o racismo em todas as instituições. Todas as instituições. E as escolas de samba não são diferentes. O samba, quando ele nasceu, para a construção das escolas de samba, porque o samba ele nasce em diversos pontos do Brasil, uma vez que espalham esses negros escravos do Brasil afora, mas quando se pensa nessa construção das escolas de samba, né, ela começa a ter que se padronizar para que a polícia tivesse controle sobre aquela negaiada toda, falando de forma muito clara. Então, até hoje, as escolas vivem dentro de critérios, né? Então, a gente tem hora para desfilar, local para desfilar, então não é uma coisa voltada para o povo, né? É uma coisa que é para nos controlar. Então, e, obviamente, dentro das escolas de samba, o mecanismo também funciona de uma forma muito
muito visível, né? Hoje a gente todos fazem essa avaliação. As presidências de escola de samba estão cada vez mais brancas, as escolas estão cada vez mais se afastando da comunidade. Então são reflexões que a gente faz sobre esses cativeiros racistas mentais e que fazem com que a gente permaneça nesse rodízio rodando. Então todas as pessoas precisam se posicionar. Essa é a sugestão dessa live. Que cada um de vocês que passou por aqui hoje, cada pessoa que vai ouvir essa live depois, que se entenda como um indivíduo forte. Negro, você é maravilhoso e extremamente capaz de revolucionar a sua vida. Esse conceito que foi criado desde a colonização e que nos colocou como coisas, como objetos, ele ainda existe dentro de um sistema, mas existe uma luta que foi criada desde que essas pessoas saíram de lá das suas terras na África. Elas não vieram boazinhas e pacificamente, não. Elas brigaram, elas lutaram, elas se jogaram dos navios, elas se mataram por resistência. E essa luta de resistência, ela existe dentro de nós. Nosso povo é guerreiro. Nós, negros, somos guerreiros, por natureza. Então, por favor, entendam esse processo de luta contra o racismo como algo que precisa partir primeiro de dentro da minha pessoa. Eu entender quem eu sou e o que eu posso fazer para mudar. Tá bom? Gente, eu agradeço muito. Essa primeira live foi fantástica. Eu estou muito feliz. Consegui conversar com 3 pessoas. Eu acho que na próxima, se tiver mais gente, manda beijo pro Uriel, Misha, obrigada. Homero, ai meu Homero, pena que você chegou agora. Mas olha, a próxima live, então a gente vai dobrar, a gente vai fazer 2 vezes, porque eu quero ouvir mais gente. Eu quero que todo mundo possa falar sobre isso, eu quero ouvir você, principalmente, né? Vamos sair um pouco do que está sendo dito, porque a gente assiste muita coisa, mas a gente precisa falar, a gente precisa interpretar e falar. Quais são as minhas vivências com racismo? O que eu vivi? O que isso ainda me prende? E quanto eu posso avançar, tá bom? Meus amores, muito obrigada. Amo vocês, é verdade, Dani, mas ó, eu vou marcar outra breve e a gente vai conversar mais, tá bom? Espero que vocês tenham uma noite maravilhosa e eu amo todos vocês, tá bom? Namyo Horenge Kyo. Beijo.